Bem-vindo de volta, pessoal! Olha só, a gente viu no módulo anterior como a gente representar de forma simbólica a crise que a gente vive, aquilo que nos acomete. Nós temos o território explorado, o presente, o nosso plano e o futuro que a gente quer alcançar quando é atingido por essa contingência, esse elemento externo ou interno, que são elementos desconhecidos na maioria das vezes, né? Que te obrigam ao quê? A formar um novo futuro, a nova oportunidade com novas estratégias e novos planos. Hoje nós vamos ter uma perspectiva um pouco mais íntima. Eu quero trazer aqui para vocês uma perspectiva de que a crise existe em nós. Nós somos um ser de crise. Tá bom? Isso é natural do ser humano viver e enfrentar crises. Por que eu quero trazer essa perspectiva para vocês? Para vocês não se enganarem de achar que não tem como viver sem ela. Tá bom? Você achar que você pode se proteger de tudo, você achar que pode viver de segurança de tudo, isso não existe. A questão da crise, né, até a gente vai ver um pouquinho a origem da palavra, ela traz isso, esse reflexo da realidade, que é o que? Você vai enfrentar você é uma crise ambulante, tá bom? Isso faz parte da nossa vida, tá? Não se engane, tá? Vem comigo aqui. Crise vem do grego crises. Crises, para o grego, ela significa abismo, decisão e juízo. É uma escolha, portanto. Então, quando você escolhe, quando você pretere, quando você tem opções e você é obrigado ali algo estourou aqui, produção. Ou quando você é obrigado a enfrentar algo, você gera uma crise, no sentido grego do termo, na raiz do problema, tá bom? Vamos ver como é que funciona. Ó, você tem uma decisão. Toda decisão tem dentro dela uma escolha. Então você decidiu, você escolhe entre algo, ou isso ou aquilo. Então você faz o quê? Você separa os elementos. À medida do possível, quando você tem lá, escolhi isso ou aquilo, o rejeitado vai para um lado e você fica com o escolhido. Isso é o quê? Valoração. Você atribuiu um valor àquela decisão que você tomou, àquele destino tomado, tá? Aquele objeto escolhido, né? Então, você decide, você escolhe, você separa, então você atribui valor. Isso daqui é a estrutura do ser humano, tá? Isso aqui não tem como escapar. Por isso, isso daqui é a crise. Quando algo... Vamos lembrar da aula passada, quando a gente tem um esquema, você tem o presente, os planos, o futuro almejado. Esse elemento aqui faz o quê? Ele te obriga a fazer o quê? A escolher, a valorar algo, a buscar aquilo. Então, isso aqui reflete, isso aqui de forma micro, de forma íntima no indivíduo, reflete como as coisas acontecem em volta. Vamos cá. Crise, portanto, ela é inevitável. Só que o que também é inevitável em toda essa situação? Escolher, separar, valorar, normalmente é algo custoso, não é algo fácil. Por mais que a gente faça, isso é ruim. Isso gera na gente o quê? Inconformismo. Então, na mesma medida que a crise ela vai acontecer, também é inevitável que você vai ficar o quê? Inconformado. Então você chega numa situação literalmente desesperadora. Porra, se é inevitável essa crise, esse sofrimento, essas dificuldades, e é inevitável eu também não aceitar isso, e aí, para onde eu vou? Né? O que eu devo fazer? Tem salvação? Eu vou viver nessa o tempo inteiro? Eu vou aqui ler um pouco as palavras do filósofo Mário Ferreira dos Santos para vocês aqui, né? Para sair um pouco desse meu jeito simples de falar. Todo existir revela um preferir e um preterir. Preferir algo ou rejeitar algo. E o preferido tem, para o que prefere, um valor mais alto do que o preterido, aquele rejeitado. Então, se você escolheu algo, alguém, alguma coisa,
tem um valor mais alto do que o rejeitado. Portanto, todo ato de escolha há uma valoração, bem como revela valores, né? Por que eu escolhi tal coisa? Por quê? Daí você tira, né, as questões que te valorizam, pode até dialogar com o que você quer para sua vida, né, de forma íntima, e ainda revela relações valorativas entre os seres que se relacionam nesse ato. Então, ou seja, a relação que você tem com o objeto escolhido, por que eu escolhi namorar com fulana e não com ciclana? Isso aí revela uma série de porquês. Ao mesmo tempo que a relação de você rejeitar algo revela uma outra série de porquês. Por isso que essa aula é um pouquinho mais íntima, para vocês verem como a situação, a gama, né, de complexidade, como ela se dá, tá bom? Então vem cá, o filósofo Mário Ferreira dos Santos, ele faz a seguinte representação do que vem a ser a crise, tá? A crise, do grego crisis, quer dizer abismo. Então vem cá, olha o desenhozinho aqui, essa arte maravilhosa que eu fiz. Aqui nós temos o quê? O abismo. Você está, então, literalmente em dificuldades aqui. O abismo simboliza o quê? Escuridão, é o poço. Você está no fundo do poço. Você está, desculpa a palavra, na merda aqui, tá? Então, ele vê como ver a solução, como sair da crise. A solução está onde? Está no cume da montanha, está no cume, está no alto. Então, ou seja, você que está no escuro, você está aqui sem a luz, e onde está a solução? Lá em cima, lá no alto, lá acima das nuvens, no alto da montanha. Vejam como que essa metáfora do filósofo funciona bem. Às vezes você está em uma época boa da sua vida, outrora você está no abismo, na merda. Então você tem que fazer o quê? Promover esforços para subir novamente, para voltar aqui à luz, para voltar aqui ao ar puro, tá bom? Sair da caverna, sair do ambiente escuro. Então, esse aqui é o movimento que se deve fazer, tá bom? Você está aqui no abismo. Então, aqui vai ter o elemento de decisão, de decidir subir e sair disso. Fechou? Que aí você vai estar, né, no cume, sabendo que novamente você vai enfrentar daqui a pouco outro momento desse, tá? Então, é assim que funciona. Então, ou seja, se é inevitável, se é tão desgostoso assim, o que podemos fazer? Existe uma coisa que a gente não pode fazer sempre: não piorar a situação, não cavar mais os abismos. Se você está nessa situação aqui, você não vai pegar a pá e sair cavando para descobrir se tem um porão do problema aqui. Entendeu? No fundo do poço tem um alçapão. Então você não vai fazer isso. Você não vai cavar o abismo. Você não vai agravar essa distância. Porque senão você vai ficar mais para baixo e longe da solução. Então a primeira coisa que você pode fazer é não cavar abismos. E o que a gente aprende daí? Crise possui gradações. O que isso quer dizer? Uma crise pode ser leve, moderada, grave. Então, o que você tem que fazer nesse elemento? Já é inevitável, ok, você já está inconformado. Você não vai piorar o problema. Você não vai cavar mais buraco. Você não vai rolar na lama para se sujar mais. Você não se limpa rolando na lama. Você não se limpa agravando o problema. Então, ok, ótimo saber. Eu estou vivendo uma crise, eu estou vivendo um momento crítico, eu não vou piorar isso. Tá bom? Eu vou fazer o quê? A decisão de subir para os cumes, para onde eu vou solucionar, onde eu vou mitigar os efeitos desse abismo, tá bom? E como a gente pode evitar isso? Primeiro aspecto filosófico e psicológico, a desesperança. Ah, não tem jeito, acabou, ferrou, já era. Essa amargura vai fazer o quê? Ou no mínimo você permanece aqui ou se afunda mais. Então a gente não vai olhar para a desesperança. A gente vai buscar o quê? Subir. A gente vai buscar se elevar. Fechou? E aqui um modo de fazer isso bem prático. Evitar a crítica nesses momentos. Crítica aqui é um termo técnico, tá? Porque
quando você vai analisar todo o problema, seja filosófico, né, nessa postura, a crítica ela é o terceiro elemento de uma escala. Você está diante do problema. O que você tem que fazer primeiro? Mapear o problema. Você tem que mapear de forma ampla o panorama do que está acontecendo. Você vai descobrir todas as faces do monstro, todas as faces do problema. Então, ou seja, você está pegando um aspecto geral do problema. Primeiro, não estou aqui emitindo juízos aqui, estou mapeando primeiro, ok? Mapeou o problema, geral. Depois você vai para os elementos constitutivos do problema, que são os detalhes dele, que é específico. Então você mapeou e aqui você vem para o mais específico, os detalhes, os elementos que constituem o problema. Só aí você adiciona quem? A crítica. O que é a crítica? Eu concordo e discordo. Eu acho que isso é um bom caminho, eu acho que isso é um mau caminho. Então, ou seja, se você não abraçar de pronto a crítica, você vai agir mapeando o problema de forma geral, detalhando o problema e em seguida você sim constrói esse plano de ação, essa visão, né, mais valorativa do que você quer e do que você não quer, entenderam? Então essa daqui seria uma estrutura para buscar a solução, né, aliados aqui a uma visão filosófica do problema, tá bom? Então peguem isso aqui, evitem a desesperança, evitem piorar o problema, tá? E decidam subir e sair desse abismo, fechou? Então vejo vocês na próxima aulinha de atividade.